Mostra sua UFMG. Olá, começa agora mais um episódio do videocast da Mostra Sua FMG, um bate-papo para você conhecer os 91 cursos de graduação aqui, da Universidade Federal de Minas Gerais, que inclusive é uma das melhores universidades do país. Eu sou Maria Eduarda Carvalho e vou apresentar esse bate-papo com vocês. Aqui comigo estão reunidas 3 professoras convidadas, a professora Kátia Campos, do curso de Gestão de Serviços de Saúde. Bem-vinda, professora. Obrigada. A professora Ione Nascimento, do curso de Farmácia. Obrigada pela presença. E a professora Fabíola Baroni, do curso de Enfermagem. Muito bem-vinda. Então, hoje vamos falar sobre 3 cursos que, apesar de estarem em unidades acadêmicas diferentes, estão muito relacionados. Então, vamos começar, professora Fabíola e Kátia, sobre o curso de Enfermagem e Gestão de Serviços de Saúde. São cursos que a gente pode considerar como cursos irmãos, são semelhantes. Mas uma das diferenças é que o curso de Enfermagem é no turno diurno e o Gestão de Serviços de Saúde no turno noturno. Mas quais outras diferenças vocês podem pontuar sobre esses cursos? Bom, primeiramente eu queria cumprimentar a todos, é um prazer, viu, Maria Eduarda, estar aqui. Nós somos mesmo, né, Kátia, um curso irmãos, nós inclusive estamos na mesma unidade, mas o curso de enfermagem, ele tem uma característica que eu acho importante de falar, que é um curso bastante amplo, né? A gente trabalha muito, quando você fala de ser irmãos, a gente trabalha muito com a área de gestão, né? Por mais que o enfermeiro trabalhe de forma assistencial, né, prestando uma assistência para um paciente diretamente, ele não tem como trabalhar a questão da assistência se ele não entender um pouco da gestão. Então, ele trabalha com a gestão do cuidado, né, mas ele também trabalha com a gestão dos serviços de saúde, né? Muitos enfermeiros hoje, eles ocupam cargos nesses espaços de gestão. E a gente, de modo geral também, a gente sempre é líder de equipe, seja nas equipes de saúde da família, nos PSFs, né, seja dentro dos hospitais coordenando setores. Então, acho que a gente tem muitas questões envolvidas nesse sentido, mas a gente trabalha, como a gente também presta essa assistência direta às pessoas, né, a gente trabalha muito, então, também na área de educação. Então, a gente não só presta o cuidado, mas a gente faz a gestão, mas a gente também trabalha muito com educação e saúde. Eu acho que talvez isso seja, assim, alguns pontos chaves da enfermagem. O curso de Gestão de Serviços de Saúde, né, ele é um curso novo, né, está na sua adolescência, né, ele está com 12 anos, né, de criação, foi criado na Escola de Enfermagem, né, e é um curso, então, que ele abrange 5 áreas, né? Então, ele está dentro dessa interdisciplinaridade, então ele agrega a saúde, a área da saúde, né? Que é composta pelos professores da medicina e da enfermagem, a geografia, né? Que as questões de demografia, né? Relacionadas à saúde, então conta então com a escola, né? Aqui no campus, os professores vão para, né? A unidade, economia, né? Então, temos disciplinas que voltadas para a economia da saúde, contabilidade, tá? E falei 5 áreas: saúde, contabilidade, geografia, economia, né, e administração, né? E administração, né, voltado para a questão de planejamento estratégico, os fundamentos de administração. Tá? Então, é um curso que eu acho que, em relação à enfermagem, tem essa interface na gestão, né? Mas o curso de gestão, eu acho que ele aprofunda um pouco mais as questões, né, da gestão do serviço de saúde, né? Então, ele tem essa área voltada, por exemplo, políticas públicas de saúde, ele estuda, né, o aluno ele vai estudar isso, ele vai ter que entender um pouco não, até bastante, né, das políticas públicas de saúde, das questões de educação, por exemplo, mais voltada na gestão, por exemplo, gestão da educação permanente, atenção primária à saúde, por aí vai. Ótimo. Então, gestão e cuidado estão muito ligados na área da saúde e, tradicionalmente, o curso de farmácia ele tem um eixo mais tecnológico, desde produção, distribuição de medicamentos, mas, recentemente, está mudando um pouco esses eixos e abordando cada vez mais a questão da gestão e do cuidado. Sim. Professora, você poderia explicar um pouco mais essa mudança curricular? Sim, sim.
Desde 2017, né, nós temos novas diretrizes curriculares para o curso de farmácia, e nós estamos adaptando o currículo, né, a previsão é que seja para o ano que vem, essa implementação, em que, na verdade, traz um pouco mais definido qual que é a formação esperada, né, desse profissional. Então, a gente tem que pensar que as diretrizes, elas são nacionais, né, então nós temos a área do cuidado, que vai ocupar 50% do curso, né, 40% tecnológico e 10% gestão. Né? Então, assim, devem ser divididas as disciplinas e a formação. Então, enquanto as professoras estavam falando, eu pensei assim, gente, a gente tem aqui a parte do cuidado, né, a interface com a enfermagem, Sim. mas cada um no seu foco, com o seu olhar, especificamente, né, o nosso olhar é aquela pessoa que faz uso do medicamento, né? Então, quando a gente fala em cuidado, a gente está pensando nisso. A gente tem a parte da gestão muito forte, inclusive a escola, ela tem essa expertise, porque nós temos um departamento, que é o Departamento de Farmácia Social, é o único no Brasil, foi criado há muitos anos, e que faz pesquisas muito importantes nessa área de gestão, de farmacoeconomia, né? E a gente tem aí, se a gente fizesse aqui agora esses diferenciais, né, a gente tem também a questão tecnológica, né? Então, a questão da produção e do controle de qualidade dos medicamentos. Ótimo. Então, agora que vocês comentaram, qual é o perfil do estudante que atua em cada um desses cursos e algumas das possibilidades de atuação no mercado, então? Bom, posso começar? Claro. Bom, o estudante, né, de gestão de serviço de saúde, né, ele atua, né, nas diversas frentes né, da saúde, nas diversas instituições, setores, né, e até em gestão mesmo, de gestão municipal, né? Então, ele tem um leque muito abrangente para atuação, né? Ele pode estar, por exemplo, dentro de um hospital, ele pode atuar num cargo de gestão geral, de presidência, né? E como ele atuar também dentro de um setor, dentro do hospital também, fazendo a gestão do setor, né? Então, por exemplo, a FEMIG agora está fazendo concurso, né? E ela abriu para a gestão de serviços de saúde, por uma batalha, né, dos alunos do curso em relação a isso, e então está inserindo, né, dentro do público aí também as vagas, né, em setores e em cargos também em relação à gestão de serviços de saúde, tá? Bom, pensando nesses eixos de formação, né, a gente tem várias possibilidades de atuação para o farmacêutico, né? Então, a gente tem aquele estudante que entra aqui já com uma definição, por exemplo, eu quero trabalhar na indústria. Né? Eu gosto de descobrir sobre o fármaco, produzir esse fármaco e que vai chegar na população, né? Então, a gente pensa assim, você tem desde uma pesquisa básica e com áreas de atuação aí, né, nessa questão da relação com a doença, se a gente pensar a gente tem o departamento de análises clínicas, né, então a gente vai estar pensando aqui que tem uma parcela também que vai estar mais diretamente ligado ao processo saúde e doença, principalmente no diagnóstico, né, você tem aquele que trabalha com a produção do medicamento, bom, esse medicamento está pronto, tem que ter alguém que coordene, né, para que esse medicamento chegue até as pessoas, né, e chegando até as pessoas, a gente tem que pensar o seguinte, bom, essa pessoa vai usar esse medicamento lá na casa dela, e como que se dá esse uso, né, como que se dá essa orientação para utilizar esse medicamento, para garantir, porque não adianta um medicamento super bem produzido, que chega lá na ponta e a pessoa não consegue, né, por diversas razões, ou ela não quer, ou ela não consegue usar esse medicamento da forma adequada, né? Então, pensando nesses eixos, né, de atuação, a gente tem os eixos principais da tecnologia, da gestão e do cuidado, e nós temos também a possibilidade de trabalhar as análises clínicas e alimentos. Tá? Que também fazem parte da formação. Aí, quando eu falo em produção, a gente pensa muito na questão do medicamento, mas a gente também tem a questão dos cosméticos,
Tá? Então, a indústria ela é muito ampla nessa parte. Ótimo. E, Ione, muitas pessoas acham que para cursar farmácia é necessário gostar de química. Isso é verdade? Olha, temos bastante, tá? Disciplinas de química no curso. É importante a química para você entender o medicamento? Sim. Quer dizer que você vai trabalhar com a química o resto da sua vida? Não, tá? Entendi. Mas para a formação básica do farmacêutico, se a gente pensar que o nosso objeto de trabalho perpassa o medicamento, né? É um produto químico. Então, a gente precisa, até porque a gente não sabe o que esse aluno vai escolher ali dentro. Vai que ele quer pesquisar, por exemplo, produtos naturais no Brasil. Olha a nossa biodiversidade, né? A gente precisa de pesquisadores, a gente precisa de pessoas com a mão na massa ali para fazer com que esse conhecimento tradicional chegue na mão das pessoas com garantia de que faz efeito, com garantia de qualidade desse produto. Então, como é que ele vai fazer isso se ele não souber um pouquinho de química? Olha, mas isso não pode ser um impeditivo. Ai, que tá? bom, então. Não é um impeditivo, porque existe a possibilidade de você crescer aqui dentro disso. Então, algumas pessoas falam assim, nossa, mas minha química foi muito fraca na escola. Eu escuto muito isso, né? Eu não sei nada de química, mas você vai aprender. Por isso que a gente tem várias disciplinas, né, de química. Então, a gente tem esse pezinho, né? A gente fica um pouquinho no ICB, um pouquinho no ISEX, um pouquinho na faculdade de farmácia. Ótimo. E até comentando para o pessoal, não o ISEC seria o Instituto de Ciências Exatas, Isso. o ICB o Instituto de Ciências Biológicas. Então, a gente tem prédios diferentes, onde os alunos também podem transitar, conhecer outros cursos também, certo? Sim, o que é muito legal, porque ele já começa com as oportunidades, né, de conhecer áreas. Então, vamos pensar no ICB, né? Vamos pensar no Instituto de Ciências Biológicas. Ali dentro ele já tem a possibilidade de inserir em pesquisas relacionadas à compreensão do processo saúde e doença, mais laboratorial mesmo, né? O que a gente fala assim, bancada. Então, existem inúmeros pesquisadores ali dentro. Pode pensar na inserção no ISEX, dentro mesmo das próprias disciplinas de química. Então, aí depois ele vem para a farmácia, né? Não que ele começa com algumas disciplinas, vamos dizer assim, ele começa mais focado nesses institutos, com poucas disciplinas na farmácia, que é a nossa casa, né? Mas depois ele vai diminuindo as disciplinas nos institutos e fica apenas na escola, né? Na faculdade de farmácia. Perfeito. Agora, então, Fabiola, conta pra gente um pouco do perfil do estudante na enfermagem e as possibilidades de atuação nesse mercado. Ok. Bom, nosso perfil de estudante, trajetoriamente, é o perfil que sempre existiu na enfermagem. Isso tiveram, né, ao longo dos anos, algumas mudanças, mas elas foram pequenas. Então, a enfermagem é uma profissão prioritariamente, majoritariamente de mulheres, né? E então são mulheres. O que eu falo que mudou um pouco é porque antes você tinha muitas mulheres que inseriram na enfermagem, na profissão da enfermagem, como trabalhadoras, né? Mas hoje o nosso perfil de estudante é de mulheres e de mulheres jovens, né? Então esse basicamente é o nosso perfil. Embora tenha entrado de muitos homens, né, hoje, mas a gente mantém esse perfil tradicional. E a inserção é uma coisa interessante, Maria Eduarda, porque historicamente também, né, as pessoas que conhecem a enfermagem externamente conhecem muito o enfermeiro apenas assim de trabalhar no hospital, acham muitas vezes que o enfermeiro é apenas auxiliar, né, de outros profissionais de saúde, e alguns também conhecem, igual eu falei, dos serviços de saúde pública, né, conhecido popularmente aí os postos de saúde, né, as unidades básicas de saúde. Mas a enfermagem, como eu disse anteriormente, ela trabalha nesses espaços, e é importante eu falar que dentro da força de trabalho na área da saúde, hoje e sempre, a enfermagem ocupa aí em torno hoje de 70% da força de trabalho em saúde, ou seja, a enfermagem, né, ela ocupa muitos espaços na área de saúde.
Então, em termos de área de atuação, o campo é muito vasto. E tem uma coisa que tem mudado também, mais lentamente, mas nos últimos anos isso tem crescido muito, é a atuação dos enfermeiros de uma forma também autônoma. Por que que eu digo uma mudança? É porque a gente tem uma tradição de trabalhar nos serviços como contratados desses serviços, né? Então a gente pode, quando você me pergunta onde, nós podemos trabalhar sim nos hospitais, e como eu disse anteriormente, prestando uma assistência direta, né, ao paciente, mas a gente pode trabalhar prestando uma assistência indireta. Quando falo indireta, planejando, no planejamento dessa assistência. Então, quando a gente fala em trabalho de educação e saúde, segurança do paciente, né, prevenção de infecções, né, então tem o serviço de controle de infecção, de prevenção de acidentes, então tem saúde do trabalhador. Então, assim, a gente tem vários aspectos e espaços que a gente presta esse cuidado indireto. Aí a gente pode trabalhar dentro dos hospitais, na saúde coletiva, então, nesses espaços, né, dessas pessoas que procuram esses ambientes, essas unidades básicas, mas a gente também trabalha na saúde mental, né? A gente trabalha, como eu disse também já anteriormente, fazendo gestão dos serviços, e a gente trabalha dentro da saúde coletiva, dos hospitais, a gente trabalha com a pessoa, com esse ser humano, nas suas diversas fases da vida, desde a hora do nascimento do bebê até a hora da morte, quando hoje a gente trabalha com os cuidados paliativos. Então, a enfermagem é uma profissão que está presente na vida das pessoas desde a hora que ela sai do ventre da mãe até realmente até o momento que ela fecha os olhos. E quando eu digo que está mudando, só para completar a ideia, é porque a gente trabalhava muito nesses espaços. E hoje a gente então está trabalhando muito como autônomo, abrindo consultórios, porque hoje os enfermeiros têm se especializado cada vez mais nessas áreas e fazendo os seus próprios consultórios e muitas vezes prestando até serviços domiciliares, que é uma outra área de atuação nossa também, que é hoje muitos convênios, com a entrada dos convênios na saúde, muitos cuidados hoje são desenvolvidos na própria residência da pessoa, num dado momento, e o enfermeiro também tem que estar presente lá. Então, é nesse campo, e é claro que nós não somos, né, uma profissão tão tecnológica como a farmácia, mas é preciso falar também, né, para as pessoas, que a tecnologia hoje está presente em todos os espaços. Então, o enfermeiro hoje, ele precisa dominar todas as tecnologias que estão todos nesses espaços que eu falei para vocês, né? Eu queria acrescentar, Maria Eduarda, quando a Fabíola fala da saúde coletiva e quando ela fala de tecnologia, a gestão, ela tem que ter essa visão, né, da saúde coletiva muito apurada, porque ela não vai fazer a administração, ela vai fazer a gestão dos serviços, né, gestão do sistema de saúde, nessa visão que de melhoria da qualidade de vida das pessoas, né, tanto naquilo da gestão, né, que está ligada à assistência, né, quanto na assistência, ou seja, hospitalar, ou ali né, no dia a dia, no cotidiano, e também essa assistência que envolve o coletivo, né? Então ele tem que ter essa visão, e quando fala de tecnologias, né, ele tem que ter também, o gestor de serviço de saúde, ele tem que ter essa visão, ou seja, de como incorporar tecnologias dentro do serviço, né? Porque isso vai refletir na assistência, nos profissionais que estão nessa assistência, né? Então, como incorporar tecnologias, né? Como inovar, porque, né, tecnologias não só de aparelhos, mas a tecnologia de gestão, né, que vai favorecer a assistência. Então, ele também precisa, né? Então, inclusive, tem até uma disciplina que chama Processo de Trabalho e Tecnologia de Saúde, que a gente discute isso, né? O processo de inovação, incorporação, avaliação de tecnologia de saúde, né? E então isso é muito importante para o gestor, né? É algo assim que, inclusive, né, tem espaços que ele pode ocupar também nessa questão da gestão de tecnologias, né? Nos espaços de avaliação de tecnologias, né? Dentro dos hospitais que fazem isso, né? Que faz avaliação, nós temos
o NATS, né, no campus da UFMG, então estamos agora até pensando, já conversando uma parceria para incluir esses estudantes dentro do núcleo de avaliação de tecnologias, pensando nesse entendimento para essa gestão, ou seja, favorecendo, né, o andamento do serviço de saúde, o andamento da assistência, né, e tudo mais. Perfeito. Queria fazer também um comentário, assim, é interessante, né, eu acho que foi uma boa escolha, porque a gente consegue trazer várias questões aqui em comum, né, quando você falou da avaliações em tecnologia, a gente tem que pensar que o medicamento hoje é a principal tecnologia, né, utilizada aí no manejo, né, tanto na prevenção como no tratamento de doenças, né. Então, isso é muito forte. O departamento, a escola de farmácia, justamente por ter um departamento de farmácia social, né, ela trabalha muito na questão de avaliações de tecnologias, focada na questão medicamento, né, que é uma demanda muito importante do Ministério da Saúde, né, então, assim, bom, vai ter um medicamento. A gente viu muito essa discussão, se a gente pensar aí na pandemia, né? Vacina e medicamentos, essa coisa toda. Incorpora, não incorpora, né? Então a gente tem também esse campo de atuação muito forte. E eu queria voltar um pouquinho na questão do cuidado, porque talvez seja a área mais nova do ponto de vista formal para o farmacêutico, né? Então é muito tradicional essa parte tecnológica, mas o cuidado ganhou um espaço muito grande dentro do curso e tem ganhado na profissão de uma forma geral, justamente por isso, porque as pessoas precisam usar esses medicamentos. Então, o farmacêutico ele tem um amplo espaço, se a gente pensar na ponta, né? Se a gente pensar em farmácias e drogarias, hospitais, postos de saúde, né? Em que ele vai estar também prestando esse cuidado diretamente ao paciente, sempre com esse olhar sobre os resultados que esse medicamento pode trazer, né, o benefício que esse medicamento pode trazer para o paciente. E é muito interessante o seu comentário, Fabiola, porque eu acho que talvez isso seja uma questão comum das profissões da saúde, né, essa questão autônoma também. O farmacêutico não tinha essa tradição e agora também está começando a abrir consultórios. Consultórios para quê? Né? Consultórios para ajudar as pessoas a gerirem essa questão do uso do medicamento, porque uma coisa é você usar 1, 2 medicamentos, outra coisa é você usar 10, né? Isso complica muito a rotina, a vida, né? E aí o farmacêutico pode ajudar nesse processo. Ótimo. Então, queria só para clarear esses vários campos de atuação. Perfeito. Então, professor, vocês falaram um pouco sobre o curso, vamos falar um pouco sobre esse Viver UFMG, essa atuação em diferentes campos dentro da universidade. Então, desses cursos, nós temos, por exemplo, a farmácia, que está no campus Pampulha, o maior campus da universidade. Nós temos a enfermagem, gestão de serviço de saúde, que estão no campus Saúde, na região central de BH. Então, a produção agora vai nos passar algumas imagens na TV para a gente conhecer um pouco desses espaços melhores. Então, nós temos essa primeira imagem em que mostra a entrada principal de um prédio, tem alguns estudantes saindo com mochilas, com livros. E, Kátia, você fez a graduação na UFMG, então você conhece muito bem esse prédio, né? Será que poderia contar um pouco mais sobre isso? Sim, eu estudei na escola de enfermagem, eu sou enfermeira, né? Falar data é complicado, né? Mas, né, eu já tenho 30 e alguns anos aí de formada, e esse prédio, ele não tinha essa parte da frente ainda, era só a parte, né, do prédio que está atrás dele. É uma escola que eu falo que é uma escola do coração, né, porque eu fiz aí a graduação, mestrado, doutorado, né, e agora estou trabalhando na escola. A escola de enfermagem, né, ela abriga os cursos, né, de enfermagem, nutrição e gestão, e a Grata, né, como é que eu falo? Interessante, é muito importante, né, porque o curso de gestão ele nasceu aí dentro, e ele nasceu por enfermeiras também, né? Então, isso aí, a escola de enfermagem, ela é uma escola que tem crescido muito, né, em todos os aspectos, tanto físico, né, quanto de estrutura, mas também de inovação em relação à pesquisa, as oportunidades, né, que são dadas. E então, assim, eu
cresci nessa escola, né? Desde o final da minha adolescência eu fui, né, para a escola. Eu acho que uma escola que tem um diferencial muito grande em relação à seriedade, né, com que ela encara os cursos, com que ela encara o ensino, né, e sempre tentando inovar, melhorar, né, o que me veio à mente agora, tá? Assim, então, assim, é uma escola que eu tenho um carinho enorme por ela, né, e que é uma escola que eu acho que é uma das, não posso falar isso, né, mas é muito importante para o FMX. Ótimo. Uhum. Kátia, indo na próxima imagem, nós temos, então, agora uma pequena praça com uma arquibancada, próximo ao estacionamento também, Sim. e nossas fontes falaram que esse é um lugar afetivo para os estudantes, eles Sim. costumam ir antes e depois do curso. Você poderia contar um pouco mais sobre isso? É isso mesmo? Uhum. É um lugar de bate-papo, é um lugar que eles, às vezes, sentam até para terminar o trabalho antes da aula, né? É um trabalho onde acontece, às vezes, rodas de conversa, né, que eles preparam. Agora, o curso de gestão de serviço de saúde, ele é noturno, né? Então, eu até esqueci de falar isso no início, e tem uma característica que talvez um pouco diferente dos outros cursos, que são alunos trabalhadores, né? Então, aí é um espaço que eles chegam, dão uma relaxada, conversam antes de ir para a aula. Uhum. Ao final da aula, a gente vê muitos alunos aí também, né, esperando como é que chama? A van, né? Isso. Esperando a van, eles ficam aí também, né, com esse bate-papo aí também. É um lugar, eu acho que desde a minha graduação, esse lugar aí não tinha essa estrutura, mas era um lugar que a gente também ocupava. Esse espaço, né, Kátia? A gente falava dele há poucos Foi. minutos antes da gente começar aqui. Para quem viu a imagem anterior, esse espaço fica em frente àquele prédio. E aí é isso mesmo, é como se fosse um anfiteatrozinho, de vez em quando tem umas apresentações, né? Aqui ao lado dessa imagem é o DA da medicina, depois tem a biblioteca, os restaurantes, né? Então é tudo junto. Então, realmente é um espaço afetivo, fica sempre muito cheio dos estudantes. Sim. Na hora do almoço, o pessoal fica deitado aqui conversando. Mas aquela imagem anterior que passou, que tem o prédio, ali onde tinha a entrada dos estudantes, da parte de baixo também hoje é um vão aberto, né? Sim. E aí também, Cássio e eu falávamos sobre esse espaço, que esses estudantes também ficam ali. A gente faz, de vez em quando, tem uns espaços de fazer uma atividade física, umas aulas de meditação, de relaxamento, né? Então tem esses espaços afetivos. Às vezes eles sentam, né, lá para tocar violão também, né? No intervalos, né? Agora, principalmente no retorno da pandemia, por ser um espaço grande, aberto, a gente utilizou muito para fazer reuniões, né? Ótimo. Recepção de calouros. Recepção de calouros, exatamente. E eu chamo a atenção dessa árvore aí, gente. Essa árvore, eu tenho um carinho enorme por essa árvore. Que ela tem uma sombra maravilhosa, né? E é um lugar que os alunos gostam de sentar ali na raiz dela e conversar. Eu acho bacana demais. Ótimo, um espaço bem afetivo, né? Sim, dos estudantes. Sim. Então, agora, Fabíola, a gente vai passar as imagens, e aí nós conseguimos ver, então, deixa só a produção passar, por favor. Uma professora da enfermagem, a gente consegue ver no jaleco dela, então, a logo do curso em si, e ela está fazendo, tá dando uma aula, uma espécie de atendimento, certo? Que atividade é essa e qual a importância dessa atuação na prática para os estudantes? Essa lá era a professora Miguir. Aqui nós temos algumas outras professoras, né? Praticamente todas essas professoras são do departamento do qual eu pertenço, que é o departamento de enfermagem básica, e isso acho que é importante de eu falar rapidamente antes de falar das imagens. Nós hoje temos 3 departamentos na escola de enfermagem do curso, que é o departamento de enfermagem básica, que é o departamento né, na qual eu pertenço, e que trabalha, quando a gente fala enfermagem básica, porque toda essa parte básica que precisa para atuação na enfermagem em qualquer dos espaços e campos que eu citei anteriormente, os conhecimentos básicos, eles são a partir do meu departamento. E depois, quando o aluno vai avançando no curso, que ele precisa dos conhecimentos para assistência, né? Que ele precisa dos conhecimentos mais elaborados, as tecnologias de atuação,
diretas para trabalhar, por exemplo, eu falei muito genericamente, eu já trabalho em hospitais, mas vou só falar rapidamente, terapia intensiva, hemodiálise, pronto-socorro, né? Queimados, então a gente precisa dominar as tecnologias e a gente precisa dominar o cuidado. Então, esse é o departamento ao qual eu pertenço. A gente tem outro departamento que é de saúde coletiva e materno-infantil, então que vai trabalhar com as questões como eu disse, que são mais comunitárias, para a população genericamente, e não para 1, 2, 3 indivíduos, mas para um todo. E a gente tem o departamento de gestão do Serviço de Saúde, que ele também é junto com o pessoal que trabalha a área de saúde mental. Então, esses são os 3 departamentos. E esse último departamento, ele está... E a enfermagem, enfermagem aplicada, que é a saúde mental, educação e saúde e gestão. Então, esse departamento, os conhecimentos deles são transversos para os outros 2 departamentos, da saúde coletiva e da enfermagem básica. Então, concentrando aqui na imagem, né, Maria Eduarda, a gente tem um laboratório de práticas de ensino. Porque como que uma pessoa pode prestar uma assistência direta, né, a outra pessoa, sem que ela passe por várias etapas do aprendizado. E uma das etapas do aprendizado, né, além das aulas teóricas, são as aulas práticas. O nosso curso ele tem em torno de 60% de carga horária prática. Esse é um outro diferencial, talvez. Porque se a gente disse que a gente trabalha com cuidados às pessoas, seja ele direto ou não, não é possível que você... Não, preste, nós estamos falando de ser humano, nós não estamos falando de outro tipo de atuação, então a gente precisa muito dominar aquilo que a gente faz, principalmente manualmente. Então, a gente tem os laboratórios de prática. Então, aqui, por exemplo, é o nosso laboratório, nós temos um problema na escola, assim, que são os espaços. E hoje a gente aprendeu durante a pandemia a otimizar os nossos espaços, né? Então, uma contribuição da pandemia foi isso, essa otimização. E hoje nós estamos numa fase de ampliação desses laboratórios de práticas, são mais salas, a gente tem conseguido recursos, inclusive, para que a gente possa ter... os bonecos, como vocês estão vendo aqui, aparelhos, né, para fazer as práticas, mas também tecnologias hoje audiovisuais, que a gente viu o quanto foi importante isso na pandemia e o quanto muitas vezes, por exemplo, vocês estão vendo aqui que aqui a gente tem 5 pessoas ao redor de um paciente, e muitas vezes nos espaços coletivos é isso que vai acontecer, você não pode ter muita gente, mas às vezes para você dar uma aula, você pode ter, num primeiro momento, uma sessão de um grupo pequeno de pessoas aqui, mas um outro grupo que está de fora, vou pegar aqui um exemplo, uma redoma de vidro, e que você está com os equipamentos audiovisuais, as pessoas no entorno, mais longe, mas conseguindo assistir através de vídeo que está efetivamente sendo feito ali e escutando os ensinamentos. Então, a gente trabalha muito nos laboratórios de práticas de ensino, né? Quando ela fala de laboratório, posso só dar um adendo aqui. Nós temos no curso de gestão de serviço de saúde, que todo curso ele precisa ter o seu laboratório, né, de ensino. Nós temos o LAPLANGE, que é o Laboratório de Planejamento e Gestão, que é diferente, né, porque na enfermagem, por exemplo, você tem práticas de técnicas e tudo mais. E no Laboratório de Planejamento e Gestão, é um laboratório que dentro dele tem projetos de ensino, extensão, né, e agora a gente está criando também a empresa Júnior, né, que um grupo de alunos está organizando essa empresa Júnior, né, que dentro do laboratório, então, para utilizar as ferramentas que nós temos no laboratório também, que é a custas de participação de edital, né, e tudo mais, nós temos softwares, né, de gestão estratégica, temos recursos, né, para trabalhar planejamento, monitoramento e avaliação, e essa empresa Júnior vai trabalhar, né, com essa assessoria e consultoria a municípios, a serviços de saúde, a profissionais de saúde, né, então que eu
né, me lembrei de colocar isso aqui agora, que eu acho que isso vai ser uma coisa muito interessante para o curso, para os alunos, para o aprendizado, né? E estamos também começando já com projetos de jogos de simulação, né? Que a gente está projetando agora para já começar a aplicar no ensino também, na extensão, né? Porque pela empresa Júnior, a gente pode prestar essa consultoria, essa assessoria a municípios, também utilizando nessas ferramentas de educação também. Né? Então, tinha esquecido de me falar sobre isso. Eu queria complementar uma fala, só para ficar bem fechadinha, bem amarrada. Hoje, os cursos da área de saúde, e principalmente, né, assim, a enfermagem, medicina, todos os outros, mas que trabalham muito nessa assistência direta, a gente tem trabalhado muito com o que a gente chama de simulações realísticas, né? Então, seja nos espaços fechados ou no espaço aberto, muitas vezes, uma área, por exemplo, de atuação nossa, e que a gente faz muito na simulação realística, é urgência e emergência. Então, muitas vezes, faz-se um trabalho em conjunto com o pessoal do SAMU, por exemplo. Então, ali no Campo Saúde, vira e mexe, tem uma cena mesmo, como se fosse uma cena de um acidente, de algo que acontece repentinamente, e as pessoas, às vezes, que estão passando ali pelo campus, vivenciam aquilo ali até achando que é uma verdade. Mas é justamente para que as pessoas participem de cenas que são reais e deparando com uma situação que beira aquilo que é real, que elas pensem como que elas agiriam ali naquela situação inesperada. Então, a gente trabalha as práticas de saúde nos laboratórios, com aula programada e tudo, mas a gente também trabalha as práticas, né, as simulações realísticas. E só para realmente complementar, quando eu falo de otimização dos espaços, a gente fala de otimização dos nossos espaços de laboratório, dentro do prédio onde a gente está. Mas um dos diferenciais que eu acho que é estar numa universidade pública grande, que tem vários cursos, além, assim, uma delas, que são várias, né, as vantagens de estudar numa universidade, é a possibilidade, por exemplo, da gente ter um hospital-escola que é nosso, onde a gente tem inserção nessa instituição, então a gente tem o Hospital das Clínicas. E hoje, especificamente com relação às práticas, a gente faz muitas simulações práticas dentro de quartos de hospitais, de leitos de hospitais, então, que estão vazios. Então, a gente, às vezes, num dado momento, a gente vai para lá e faz uma cena como se fosse realística, em parceria com as pessoas, com os enfermeiros, com os outros profissionais do hospital. Então, essa é uma característica também bem interessante. E esse projeto que você coloca... Esse projeto que a Fabiola coloca aí da simulação realística da urgência e emergência é muito interessante, é uma parceria, né, da enfermagem com a gestão, a professora Carla, isso, e o SAMU, né? E o SAMU, né, que é muito interessante e ela serve também como uma ferramenta educativa, como você coloca, né, para a população. Exatamente. Né? Ótimo, então vamos passar agora para a próxima imagem. Mas deixa eu só falar uma coisinha sobre a simulação, que é importante dizer como que essa ferramenta de ensino, ela é importante, né? Então, a farmácia, ela também tem um laboratório de habilidades clínicas, no qual a gente trabalha com simulações, justamente porque, além do conhecimento técnico que precisa existir, né? Então, assim, você tem a aula teórica, você ensina o estudante sobre determinado conteúdo, mas existem uma série de questões que são as habilidades para lidar com as situações de dia a dia, né? Com as tensões, com as dificuldades, com os facilitadores, e essas coisas, elas precisam ser trabalhadas para a pessoa chegar melhor preparada para o mercado. Então, é uma realidade a questão dos laboratórios de simulação extremamente importantes na formação. Sim, e professora, então agora a gente tem imagem sobre o prédio da farmácia, que antes era a sede no Campo Saúde e atualmente agora é no Campus Pampulha. Você poderia comentar um pouco dos diferenciais desse prédio para a formação dos estudantes? Sim, o prédio da farmácia eu me formei, né, aqui na UFMG também, ele era ali não especificamente dentro do campus, ele era na Avenida Olegário Maciel com contorno, né, tem um carinho muito grande
porque é lá que se deu a minha formação na graduação, né, parte da pós-graduação, a outra parte foi aqui nesse prédio. Foi muito importante ter vindo para cá, porque a gente não tinha mais espaço para crescer naquele prédio. Não tinha mais espaço para ligar um aparelho, né? O pessoal do controle de qualidade penava lá com dificuldades, assim, estruturais mesmo. Então, a gente tem um prédio amplo. Eu falo que esse prédio ele é muito interessante. Estou vendo ali, ó, ali bem no cantinho a minha sala. Daqui dá até para ver a minha sala ali no cantinho, no primeiro andar, ali perto daquele jardim. Então, você falando de uma questão afetiva, uma coisa que eu gosto muito aqui é abrir minha janela e dar de cara para esse jardim, que é central, né? Então, se a gente pensar aqui, a gente tem a biblioteca, é uma entrada, a parte mais administrativa, auditório. Aí aqui a gente tem vários módulos, né? É um prédio muito interessante, eu estava até comentando isso, né? Porque entre esses blocos, eu não sei se fica muito claro, existem corredores, esses corredores são abertos, sabe? Eles são, tem grades, mas eles são abertos, mas assim, sabe aquela coisa de você não ficar enclausurada num espaço fechado? Então, só de você sair da sala, você vai de uma sala para outra, você tem aquele frescor, às vezes aquele vento frio, né? Dependendo da época do ano, ou aquela brisa boa nessa época de calor, né? Então, é um prédio que melhorou muito as condições de ensino, porque ampliou as nossas possibilidades, né? Porque a gente já estava muito limitado no campus, na escola lá no centro. Mas é preciso frisar também que o Hospital das Clínicas é um campo, né? Tanto para aula quanto para estágio. A farmácia universitária já existiu aqui, e agora a gente está quase conseguindo efetivar. Ela vai ser ali no campus da saúde, então ela vai abarcar alguns dos serviços que são prestados hoje pelo Hospital das Clínicas. Então vamos ter ali um local de ensino, né, um local de prestação de serviço. Então, eu falei do ISEX, do ICB, da farmácia, e esqueci de comentar, né, da farmácia universitária, que está quase, não vou falar que está quase pronta, mas espero que até o final do ano a gente consiga efetivá-la, que é um espaço também importante aí de ensino e aprendizagem, né? E, Ione, lá atrás você até comentou sobre a questão da farmácia social, de fato, né? E a Escola de Farmácia da UFMG foi uma das primeiras a adotar esse departamento, e eu queria que você comentasse um pouco desse impacto, a relevância na questão de pesquisa, ensino e extensão, ao abordar, de fato, a farmácia social. Eu sou até suspeita, porque é o meu departamento, né? É o departamento em que eu me formei, né? Terceiro período da faculdade. Eu entrei na faculdade, eu achei que eu entrei com a ideia de fazer análises clínicas. Lá dentro, eu me apaixonei pela farmácia social e fiz toda a minha formação dentro da farmácia social, né? Fiz especialização, que depois é um curso que não existe mais, mas que se transformou no programa de pós-graduação em medicamentos e assistência farmacêutica, né? Então, fiz meu mestrado, meu doutorado dentro da escola, né? E uma boa parte dele dentro do departamento de farmácia social. E ele é revolucionário, né? Um departamento revolucionário, por quê? Porque ele começa a discutir o impacto do medicamento na sociedade, né? Então, a gente pensa muito no medicamento enquanto uma tecnologia, precisa, e aí nós temos uma excelência no departamento de produtos farmacêuticos, né? Que vai pensar desde esse medicamento que está lá na natureza, ou a síntese dele, quando ele é um fármaco completamente sintético, né? Vai pensar isso, vai pensar até na qualidade dele, né? Mas existia essa lacuna, esse medicamento está aí, mas como que se dá essas relações, né? Como que se faz para esse medicamento chegar nessa população? E chegou, e aí? Esse medicamento está na mão dessa população, está na mão daquela pessoa, daquele indivíduo ali, qual o resultado disso, né? Então, o Departamento de Farmácia Social agrega muitas pesquisas nesse sentido, tá? Então, a gente vai pesquisar medicamentos em populações,
né, nas diversas frentes. Então, a gente vai ter, por exemplo, um grupo forte que trabalha farmacoeconomia, mas a gente tem um grupo forte, ao qual eu me vinculo, que trabalha o cuidado. Tá? Ótimo. Mas queria também só dizer dos outros departamentos, né? Que é importante pensar nesse conjunto. Então, a gente tem o departamento de produtos farmacêuticos, que é o maior, né, da faculdade, o departamento de farmácia social, mas temos também o departamento de análises clínicas e o departamento de alimentos. Tá? Então, o aluno transita em todos esses departamentos, porque o nosso curso, ele desde a diretriz anterior, né, ele é um curso generalista, em que ele integra todas essas formações, agora com ênfase, né, no cuidado e na tecnologia. Ótimo. Aqui na UFMG a gente tem um corpo docente qualificado, né? E eu queria ouvir de vocês um pouco desse impacto, os diferenciais para a questão do ensino. Começando pela enfermagem, Fabíola, a gente tem, de fato, alguns reconhecimentos internacionais também. Você poderia comentar um pouco mais sobre essa relevância? Eu vou ampliar um pouquinho a minha resposta, né? Eu estava, enquanto as colegas estavam aqui falando, Maria Eduarda, eu volto a repetir para quem nos assiste, que estar numa universidade pública, e aí nós aqui hoje estamos falando da UFMG, né, uma importante universidade do país, entre as melhores do país, nós estamos num debate aqui de 3 cursos da área da saúde, e são vários outros cursos também da área da saúde, o quão importante é esse espaço de troca. Assim como a gente está reunido aqui agora, neste momento, fazendo um bate-papo dos 3 cursos, o tempo todo a formação universitária, dentro da universidade, ela prevê esses espaços de interação dos próprios estudantes. Então, o estudante que vem para uma universidade como essa, ele tem a oportunidade de conviver com outros estudantes, não só no aspecto da formação estudantil em si, mas também até do aspecto social, de lazer e tudo. Então, isso, para mim, é um diferencial importante. E quando você pergunta, né, de titulação, desses reconhecimentos, eu acho que ele é fruto do esforço da universidade, das pessoas que aqui estão inseridas, né? Porque a professora Ione, falando ali da farmácia sobre o prédio, né? Ela falando de forma afetiva do prédio, né? Eu falei, você também anteriormente pôs a imagem, a gente falou. Então, assim, essa afetividade, esse estar presente ali, vivenciar de fato o que se faz e gostando, isso faz todo um diferencial. E aí, a gente tem, sim, né, respondendo diretamente a sua pergunta, vários diferenciais e reconhecimentos. Nós hoje, eu disse inicialmente que a enfermagem da UFMG ela é considerada a melhor do país, em vários rankings. Eu não vou me ater aqui ficar falando, né, de vários rankings agora, mas assim, a gente tem sido muito bem quisto. Por exemplo, essa semana saiu em vários jornais do Brasil, publicação de uma enfermeira nossa, professora Débora Malta, que foi considerada no ranking essa semana a segunda melhor pesquisadora do país, né? E ela está entre as 800 e poucos do mundo. Então, quando a gente coloca, então, um ranking que a gente hoje é considerado a melhor escola de enfermagem do país, onde a gente tem uma professora, uma colega, né, que é vista hoje como a segunda melhor pesquisadora do país. Então, é um reconhecimento muito grande para a enfermagem. E por que eu falei que eu ia ampliar? Porque é essa vinculação. As pessoas, geralmente, que estão ali, são formadas na própria universidade, ou quando vêm de longe, elas vão se inserindo nesses espaços, e esses espaços que possibilitam troca. Então, por exemplo, essa colega, que é a segunda melhor pesquisadora hoje do país e entre as melhores do mundo, ela tem uma formação que ela trabalha o tempo todo com o pessoal da medicina, faz com a farmácia, está junto com o pessoal do Ministério da Saúde. Então, quando eu falo de ampliar, é porque a universidade abre a mente da gente para que a gente trabalhe não apenas o nosso conhecimento específico
de cada área. É porque não se faz saúde sem o conhecimento hoje, a gente sabe isso. Não se faz saúde sabendo fazer só enfermagem. A gente precisa de conhecimentos de outros colegas da área da saúde, a gente precisa de outros conhecimentos, de outros colegas da área das ciências humanas, né? Por exemplo, e assim sucessivamente, economia. Então, a universidade possibilita não só aos estudantes, mas também aos docentes essa possibilidade de troca. E isso enriquece o conhecimento, faz a gente crescer, né, em diversas as áreas, e este reconhecimento, finalizando, é fruto disso, eu acho, né? É fruto dessa amplitude do conhecimento, sejam dos alunos que amanhã se tornarão docentes dessas escolas, mas sejam desses docentes que hoje estão na docência, trabalham na pesquisa, na extensão, né? Eu acho importante falar na extensão para quem não está na universidade, que é quem está nos assistindo, que a extensão é levar o conhecimento que é produzido aqui para a comunidade, né? Então, o nosso curso de enfermagem, por exemplo, é um curso muito extensionista. A gente trabalha muito com a formação dos estudantes nas próprias comunidades, levando conhecimento para quem precisa dele. Perfeito. Eu acho que é isso. Perfeito. Então, agora o nosso tempo está acabando. Eu queria que a professora Catione comentasse de maneira sucinta um pouco sobre a qualificação desses docentes. Bom, na gestão de serviço de saúde, eu acho que o que a Fabíola coloca é uma verdade em todos os cursos, né? E agora vem a questão da discussão que está presente agora da interprofissionalidade na formação do aluno, né? E no curso de gestão de serviço de saúde, né, são professores que estão muito comprometidos com o curso, estamos caminhando, né, então, nesses 12 anos, sempre buscando, né, aprimorar, né, esse modo de dar aula, né, esse modo de ensinar, né, que eu acho que faz o diferencial na vida do aluno. E, bom, como o tempo está curto, eu acho que eu vou parar, né? Perfeito. Mas só queria dizer uma coisa rapidinho, que eu não coloquei, tá? O curso de gestão de serviço de saúde também, eu esqueci de falar no início, ele recebeu nota máxima, né, de avaliação no MEC, né, das 2 últimas avaliações. Então, acho que isso aí também é importante, demonstra a qualidade do curso e também dos seus professores, né, do seu comprometimento. Ótimo. Professora Ione? Quanto a colega estava falando da questão, né, do ensino, da pesquisa e da extensão, eu falei assim, gente, nossa, a gente não pode sair daqui sem falar sobre isso, né? Porque eu acho que esse é um grande diferencial, essa possibilidade e essa, inclusive, exigência, porque isso é exigido dos professores, que ele tenha atuação, né, nessas áreas, o que a gente não vê de uma forma geral. Então, assim, para muito além da sala de aula, né, que ela é importante para a formação daquele futuro profissional, a gente tem as possibilidades imensas de pesquisa, a gente tem a possibilidade de formar aqui dentro um pesquisador, aquela pessoa que vai gerar novos conhecimentos para serem aplicados na prática. E a gente tem a extensão, né, que é muito importante, porque esse conhecimento ele tem que ir para fora. Né? Não adianta ele ficar aqui dentro e se alimentando aqui dentro, né? Isso tem que ir para a sociedade, né? Sim. E especificamente na questão do curso de farmácia também nós temos uma excelente avaliação, né? Nós tivemos nota máxima nos últimos 3 ENADs, né? Que é uma avaliação nacional, um posicionamento também muito bom em vários ranqueamentos aí, somos consideradas uma das melhores faculdades de farmácia do país, né? Uhum. E por conta disso, né? Por conta de todo esse envolvimento, que não se preocupa apenas com a sala de aula. A sala de aula é importantíssima, mas ela não é só o que a universidade vai propiciar para esse aluno. Sabe? Então, acho que isso é muito importante. Ótimo, a nossa conversa estava ótima, mas chegou ao fim. Eu gostaria muito de agradecer as professoras pela participação. E se você quer saber um pouco mais sobre a Mostra UFMG, acesse o site www.ufmg.br/mostra. Nos acompanhe também nas redes sociais, o @MostraUFMG no Instagram e pelo TikTok, o UFMGBR. Muito obrigada e até mais. Mostra sua UFMG.